Olá, pessoal, boa tarde a todos. Olá, Edmur, muito obrigada por estar aqui. Que bom que você está aguardando. Edmur deve ser assim um fã de alguma dessas gatas que estão aqui comigo hoje, não é? Então, boa tarde a todos. Hoje a gente tem um Acorda para a Política às segundas-feiras. Normalmente a gente faz Acorda para a Política aos sábados, mas neste último sábado estivemos juntas fazendo uma super programação, então a gente transferiu para hoje. O Acorda para a Política de hoje é de um tema que é muito caro para mim, que é transparência. Transparência na gestão. E o que está em foco aqui é transparência na gestão municipal. Então, obrigada por estarem aqui acompanhando. E vocês sabem que quando a gente fala de transparência, isso está na nossa Constituição Federal. Muito poucas pessoas sabem disso, poucos cidadãos sabem disso, mas é um princípio que tem na Constituição Federal, artigo 37, né? Quem é advogado adora número de artigo, eu não sou advogada, mas eu sei que é o artigo 37, porque nós temos o artigo 37 e depois nós temos a Lei de Acesso à Informação também, né, que regulamenta esse direito constitucional. Isso quer dizer, num bom português simples, que qualquer cidadão tem o direito de verificar todas as informações públicas, todos os gastos públicos. E isso vale para a União, vale para os estados, vale para o Distrito Federal, vale para os municípios. Então, justamente para falar de transparência nos municípios, eu estou aqui com 3 mulheres maravilhosas, guerreiras e lindíssimas. A Vânia, que é advogada, a Cibele, que é Relações Públicas e é de São José dos Campos. Eu esqueci de contar que a Vânia é advogada e é de Jundiaí. E nós temos a Cris, que é formada em comunicação, que é de BH, Belo Horizonte. Então, elas passaram no processo seletivo, são pré-candidatas para serem vereadoras nas suas cidades, e a gente hoje vai falar como tornar essa gestão transparente. Não é isso? Então, primeiramente, olá, Miguel, tudo bom? Quanto tempo? Gabriel, Domingos, Cássio, sempre tem os queridos que dão apoio para a gente aqui, gente. Então, vamos falar de transparência. Primeiro, eu quero que vocês, meninas, vou chamar todas de meninas, tá? Quero que vocês se apresentem. Vou começar pela Vânia. Se apresentem, falem um pouco de vocês. Olá, Lauro, tudo bem? Novo Extremo Zona Sul, beleza. Isabela, tudo bem, pessoal? Boa tarde, obrigada por acompanharem. Vânia, vamos lá, vou passar a palavra para você. Se apresenta para a rede, fala da onde é, o que pensa, fica à vontade. Tá bom, obrigada. Então, boa tarde, Adriana, boa tarde, Cibele, Cris, boa tarde a vocês que estão acompanhando o nosso trabalho nessa tarde. É uma alegria realmente compartilhar desses momentos com vocês. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos, sou residente na cidade de Jundiaí, casada com o Ricardo, que é engenheiro e pequeno empresário, mãe do Tiago, um moço lindo que é militar do CPUR São Paulo. Também sou divulgadora, palestrante e articulista espírita, bacharel em Direito, em Serviço Social. Tenho título de jornalista, sou pós-graduada, tenho 2 pós-graduações, estou fazendo a terceira. Sou sócia, sou como advogada que sou sócia do escritório Silva Battistioli e Vasconcelos de Jundiaí, onde eu trabalho com a área civil, família e família e trabalhista. No final de 2017, eu conheci o Partido Novo, fui avaliando seus valores, seus princípios, e, porque isso é o mais importante para mim, no começo de 2018, me filiei ao partido. Depois da filiação, tudo aconteceu de forma natural. Acabei comprando a ideia, vestindo a camisa, e isso acabou com a minha inscrição para o processo seletivo, e então, como eu fui aprovada, para minha alegria, hoje sou pré-candidata a vereadora na cidade de Jundiaí. Eu nunca fui política, então eu procurei me preparar melhor para enfrentar esse desafio. Além dos cursos do Novo que eu fiz, eu também sou certificada Renova BR Cidades,
tenho feito alguns cursos de formação política para mulheres em algumas instituições, e por fim, eu agora, eu falei que tinha algumas pós-graduações, eu estou começando a terceira em Direito Constitucional Aplicado. Tudo isso com o objetivo de ampliar a minha capacidade técnica, porque quem sabe, né, sempre é necessário, mas quem sabe eu precisarei ainda mais. É isso. Mulher, você é muito chique. Ela ficou 3 horas falando do currículo, eu tô até com vergonha do meu agora. É formada disso, 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 disso. Depois graduação disso, disso, disso. Muito chique você, tô adorando. Parabéns, Vânia. Obrigada. E Jundiaí merece, né? Viu como as meninas são chiques, gente? Essas meninas são fera. Já falei oi pro Lauro, né? Paulo, tudo bem? Coisa boa. O pessoal quer ouvir propostas para cidades, as pessoas querem saber. O meu querido Antônio, tudo bom, Antônio? Sempre presente, nos prestigiando aqui. Cibele, sua vez, minha querida, apresente-se, fica à vontade, fala assim, aqui veio, vá lá. Isso daí. Primeiramente aí, oi para todo mundo, boa tarde, né? Para vocês meninas maravilhosas e também para quem está nos assistindo, né? Então, meu nome é Cibele Chaves, eu sou natural de São José dos Campos, tenho 54 anos, sou casada com o Carlos Eduardo, que é um piloto de caça da Força Aérea Brasileira, que hoje já está aposentado, brigadeiro, né? Então, nós moramos aqui em São José dos Campos, viemos para cá em 2017, depois de nós andarmos pelo mundo, né? Como esposa de militar, né? E ele como militar, então nós moramos em vários lugares no Brasil, moramos na Argentina também. Então nós tivemos a oportunidade de conhecer muito da realidade de cada região em que nós estávamos, né? Bem, eu sou, como a Adriana já passou, eu sou Relações Públicas, né? Formada pela Universidade Federal de Goiás. Aliás, a minha formação toda foi em escola pública, tá? Eu fiz escola municipal, né, do primário ao ginásio antigo, depois eu fiz o colegial em escola estadual, depois fui para a Universidade Federal, e daí em diante que eu fui para o ensino em particular, né, que no caso eu fiz MBA na Getúlio Vargas, eu sou especialista em marketing, e sou mestra em comunicação pela Universidade Argentina de la Empresa, né, de Buenos Aires. Então, eu tenho mais de 10 anos como profissional de comunicação, atuei como repórter da Globo, assessora de comunicação do Laboratório Neoquímica, organizei eventos nacionais e internacionais na Avibras, Indústria Aeroespacial aqui em São José dos Campos, também fui professora de inglês, fui assessora de imprensa no Ceará, prestando serviço para empresas como Casas Pernambucanas, Método Engenharia, né? E também fui presidente de entidade filantrópica em Natal, ASFAM, Ação Social da Família Aeronáutica de Natal. Cuidávamos de 30 famílias em situação de risco naquela região. Bem, é basicamente isso daí, Adriana, no que diz respeito à minha formação, né? Agora, beleza, vamos lá. Mas, Cibele, eu adorei. Você é super flex e super chique também. Já fez um monte de coisa, já pisou num monte de lugar. E essa experiência a gente carrega para sempre, né? Já viu muita coisa, lugares super diferentes, com culturas muito diferentes. Isso é uma riqueza enorme, Cibele. Parabéns, viu? Tô impressionada. Gente, as meninas são mais chiques do que eu pensava, tá? Eu não esperava tanto. Mas vamos ver o que mais vem por aí. Cris, você agora, Cris, apresente-se para a nossa rede aqui. Bom, boa tarde, meninas. Adriana, obrigado pelo convite. Essa gentileza é um apoio muito importante para esse momento da nossa caminhada. Eu sou Cris Kumaira, eu sou também Relações Públicas, eu sou do interior de Minas, mas moro em Belo Horizonte há mais de 40 anos, eu me sinto uma Belo Horizontina de coração. Eu sou casada há 25 anos com o Alexandre, sou mãe do Pedro e do Guilherme. Como disse, sou Relações Públicas, trabalhei muitos anos em agências de publicidade, depois fui para o setor de telefonia móvel, onde fiquei 10 anos no segmento de telefonia móvel, até ser diretora regional de uma multinacional aqui em Minas Gerais. Saí dessa diretoria, decidi empreender, empreendi por alguns anos, depois quis viver um pouco mais de perto o terceiro setor, presidi uma OCIP
e na gestão de projetos sociais e culturais. Depois me tornei mentora e coach de mulheres empreendedoras. Também trabalho como palestrante. Sou filiada ao Novo desde 2017, me apaixonei pela proposta, cheguei a fazer o processo seletivo para deputada, passei no processo seletivo, mas chegou na hora H, eu percebi que ainda não era o momento e que a família ainda precisava também amadurecer a ideia junto comigo. Mas agora tornei a fazer o processo seletivo, passei para o processo seletivo para pré-candidata aqui, vereadora em Belo Horizonte, e aí estamos juntas, e pelo visto, nas melhores companhias possíveis. Isso mesmo. Ô, Cris, muito bom. E assim, você sabe que eu adoro esse sotaque, assim, Eu sou pessoal bem... de Minas, fala gostosinho, e fica muito, muito, muito gostoso isso. Mas parabéns também. Todo mundo aqui é palestrante, gente, essa mulher tá chique. Até eu tô com vergonha aqui, né? Eu tô precisando melhorar meu currículo. Vamos lá! Um monte, obrigada, Cris, obrigada a todas. Olha só, nosso bate-papo é transparência, né? Ó, tem até um comentário muito legal aqui do Liu. Ó, esse nome não é um nome muito comum, tá? Mas vamos lá. Olha que coisa chique o comentário que ele fez, gente. Muitos títulos que devem servir ao propósito maior na dimensão política, que é um terreno minado, né? Por que eu achei legal colocar esse comentário aqui? Porque as pessoas, para entrarem na área pública, precisam ser capacitadas, têm que ser preparadas. Então, com toda essa preparação que vocês, mulheres maravilhosas, têm, vocês ainda estão se capacitando mais. Eu estudei muito e eu estudo todo dia. Principalmente porque a gente lida com um monte de assunto complexo, cada dia se aprende uma coisa. Então, é muito bacana ver que, primeiro, vocês são preparadas, tem um monte de experiências e vocês ainda se preparam, porque a gente sabe que a gente precisa se preparar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. Então, é um terror, né? Esse ciclo sem fim. Mas vamos falar agora do assunto da transparência e eu vou começar a pergunta com a Vânia. Vânia, vou fazer uma pergunta bem macro para você, né? Por que a transparência é tão importante para a gestão e principalmente para a gestão pública? Adriana e pessoal que nos ouve, a transparência é importantíssima, especialmente para a gestão pública, porque ela permite aos cidadãos o acesso às informações sobre a administração em todos os poderes, legislativo, judiciário, executivo, e em qualquer âmbito, federal, estadual, distrital, municipal. E como o Estado é administrado, como e onde o dinheiro público é aplicado e investido. Então, a nossa Constituição, e você mencionou isso no começo, definiu que a administração pública tem que obedecer a princípios, e entre esses princípios, nós temos o princípio da moralidade, da publicidade e da eficiência, ou seja, a própria Constituição quis garantir que a honestidade fosse privilegiada e um bom uso do dinheiro na gestão da coisa pública, permitindo, dessa forma, que os agentes públicos sejam responsabilizados se descumprirem essas diretrizes constitucionais. Então, desse modo, nada mais importante do que facilitar ao cidadão o direito e o dever de fiscalizar, e isso acontece também por meio da Lei de Acesso à Informação, conhecida como LAI, lá de 2011, que tem o objetivo de facilitar a nós, cidadãos, o acesso às informações sobre como os recursos públicos estão sendo geridos. A LAI promoveu, dizer assim, de forma praticamente direta, objetiva, a criação dos portais de transparência que disponibilizaram incontáveis informações sobre a federação, os estados, o município, o Distrito Federal. Poderia ser um pouco mais transparente, mas já é um grande passo que a gente deu. Esse acesso acaba por estimular o nosso senso de cidadania e fortalecer a democracia. Por quê? Porque permite e estimula o controle social que nós fazemos sobre a atuação dos nossos representantes. Portanto, Adriana, portanto, Sibeli, Cris e amigos daí que estão nos acompanhando, sem o acesso da sociedade sobre os atos dos gestores públicos, fica impossível fiscalizar se eles estão de acordo ou não com as normas legais, por isso que é importante. Nossa, eu achei muito bacana, e você sabe que vocês devem ter acompanhado, a gente fez um curso de fiscalização e transparência, onde a gente ensinava como é que entra ali no portal, como é que faz isso. E muitos,
muitos nem sabiam que existia, nem sabiam, porque tem a questão de ser fácil ou não ser fácil, mas muitas pessoas não sabiam dessa obrigação, que existia, que é obrigado a ter, mas enfim, muito boa a tua explicação. Agora eu vou passar a bola para a Cibele, e a questão é a seguinte, vamos falar agora, vocês sabem que a Transparência Internacional fez parcerias e tudo mais, sempre está envolvida com essas coisas, então divulgou uma ação, que até eu lembro que o Tribunal de Contas também esteve presente também nesse ato, mas era um ranking que avaliava a transparência das informações das aquisições feitas pelos estados, pelas capitais. Então, primeiramente, começaram com os estados de uma maneira geral, 26 capitais, e eu lembro que na primeira divulgação, o meu estado, que é o estado de São Paulo, ficou em penúltimo lugar. Gente, eu quase chiliquei, né? Eu falei, não, como é que a gente não pode ficar na rabeira desse jeito, né? Então, depois São Paulo correu atrás, eu lembro que eu falei com o vice-governador, teve uma reunião de secretário ali, que eu falei, pelo amor de Deus, rabeira desse jeito, e eu lembro que eles correram atrás da coisa, já diminuíram, foram para 12º, depois desse último ranking, porque o que acontece? Eu ficava indignada, eu falei, como assim? Tem questões que são estruturais e levam mais tempo, às vezes é a forma de apresentar, tem que mudar todo o sistema e tal. Mas aí, onde é que eu quero chegar? Para você, Cibele, essa pergunta que também é uma pergunta macro, né? Por que é tão importante ter um portal da transparência? Bom, Adriana e meninas e todos que estão nos acompanhando aí, o portal da transparência, ainda que não seja o instrumento tão fácil, né, com o qual se lidar, né, um cidadão mediano sente uma certa dificuldade de interpretá-lo e buscar as informações aí, ainda assim, o portal da transparência é uma ferramenta muito importante que foi desenvolvida para permitir que a sociedade acompanhe, né, o uso dos recursos públicos, né, que isso é muito importante. E que tenha essa participação mais ativa na discussão das políticas públicas, né? Então, porque o que acontece? O dinheiro sai dos nossos impostos pagos por nós, né? Então, a gente tem que saber, como qualquer outra despesa, digamos, aí do nosso lar, se nós podemos comparar, a gente tem que saber para que está sendo, o dinheiro está sendo, para onde que ele está sendo direcionado, né? E, assim, através do portal da transparência, o cidadão, ele pode acompanhar, por exemplo, os repasses para os seus municípios, para ver se os serviços que receberam esses repasses, né, se os recursos foram recebidos e se esses serviços foram cumpridos com qualidade, né, se os bens que foram comprados foram adquiridos e estão atendendo plenamente o bem comum, né, ao que foi proposto. Ele também, através do portal da transparência, o cidadão também pode acompanhar as políticas públicas, né, para saber, por exemplo, nossa prefeitura está investindo quanto em educação, em saúde, em infraestrutura, né, em construção de estabelecimentos penais, e a gente pode, além de acompanhar esses gastos, né, a gente pode ver quantos servidores trabalham na prefeitura, na Câmara, quantos são comissionados. A gente também pode acompanhar as contas públicas através do portal da transparência, né? Acompanhar as contratações, as licitações, se usaram dispensa de licitação, qual que é o objeto desses contratos, né? Se estão sendo seguidos conforme os princípios da administração pública, assim como a Vânia colocou. Então, o portal da transparência é o caminho pelo qual o cidadão ele atua diretamente e fiscaliza a utilização do dinheiro com o qual ele está colaborando para o crescimento aí da cidade. Excelente, Cibele. Assim, a gente se dá conta de como a gente tem que ser ativo nisso, a gente tem que... Isso é um papel, sim, né, dos vereadores, dos deputados e tal, mas o cidadão tem um papel fundamental nisso. Às vezes eu acho cada absurdo, falar, você foi eleito para fazer isso, quer que eu faça? Só, mas o dinheiro é teu também, né, não é? A gente pega esses ditados, essas coisas que a gente sempre ouve, que o preço da liberdade é a eterna vigilância, que eu acho que, assim, é uma frase maravilhosa, e a gente percebe como isso é importante, a gente precisa estar vigilante, sim, né? A gente precisa estar vigilante com a família, com o filho,
com o gestor que a gente elege, com o deputado que a gente elege, com o vereador que a gente elege. Então, a gente precisa, sim, se envolver com isso. Deixa eu dar um oi aqui. Oi, Domingos. Paulo, obrigada. Olha o comentário bonito que o Paulo fez aqui, gente. Olha, eu vou pôr o Paulo na baila aqui, olha. O que nos estimula e nos dá certeza sobre o sucesso do novo é a qualidade das suas candidatas, a simpatia dos quadros. Obrigada para mim, tá bom? Mas depois desses currículos chiques aqui, eu vou até ficar mais quietinha. O Odinei também, outro pré-candidato querido, né? Zeca, meu querido, Zeca foi meu mentor quando eu fui deputada, sabe? Tinha um querido. Luiz Carlos, tudo bem? Patrícia, muitos pré-candidatos queridos. Ó, Terezinha do Rio de Janeiro. Terezinha, você sabe que eu também quero mais candidatos do Rio. Os que tem eu já fiz e já pus para fazer, né? Então briga com o povo aí, me ajuda. Oi, Cacá, Santa Catarina presente, um monte de gente bacana. Ramon, Luiz Cláudio, Cássio, a querida Iaci, Pirituba presente aqui, né, Iaci? Né? O Gabriel de São José, um monte de gente bacana. Luiz Cláudio fez um comentário bacana aqui. Infelizmente, as informações nem sempre são claras na sua totalidade transparente dos órgãos públicos para nós. É verdade. E às vezes é um caminho de rato, né, Luiz Cláudio? Que você tem que dar tanto comando para achar o que você quer que você acaba desistindo, porque é um site árido. Mas a gente vai falar disso. Neuci, tudo bem? Thaís, Patrícia, querida. Vamos lá agora. Eu falo demais, né, gente? Coisa de professora. Mas agora eu vou falar com a Cris. Como deve ser, Cris, esse portal de transparência ideal, na sua opinião, então? Bom, gente, o ideal, cada dia que passa, é a simplicidade, né? O óbvio é o mais difícil da gente conseguir, o simples, né? A gente sente que os portais foram feitos para ninguém entender nada, né? Então, a gente tem que simplificar, tem que itemizar, tem que simplificar a linguagem, tem que deixar esses números de uma maneira que qualquer pessoa consiga fazer uma leitura desses números e desses dados. Então, do jeito que de uma maneira geral, os portais são construídos, eles, na verdade, eles geram uma sensação para a pessoa de que é muito complicado e a pessoa parece que foi feito para a pessoa desistir. Né? Na hora que ela olha, ela fala assim, não, mas isso é muito complicado, não tô, onde que fica tal coisa e tal. Ele não é didático, né? Ele não é natural, né? Ele não é, como se diz aí, né, em tecnologia, ele não é amigável, né? Os portais não são amigáveis. Então, assim, cada vez mais o que nós temos que fazer e trabalhar para que isso aconteça é que realmente seja uma decisão clara das câmaras, das prefeituras, em deixar tudo transparente. Isso é uma decisão política e, por outro lado, é um estímulo que nós temos que fazer todos os dias de ajudar todos os cidadãos a começarem a ter cada vez mais o entendimento de que também a gente também tem que cobrar isso, tem que, né, tem que entrar, tem que acompanhar, e eu acho que tem uma geração nova aí, graças a Deus, de políticos que estão chegando, que também vem com essa missão de esclarecer o que a gente precisa fazer para deixar tudo mais transparente. Então, assim, a linguagem tem que ser cada vez mais simples e didática também, amigável. Muito bom, eu concordo. Aliás, isso é uma coisa assim que pega tanto em mim, porque eu já cansei de entrar em site de transparência portal, eu perco a paciência. Às vezes, né? E mesmo em outros sites, então o que você falou é muito real, porque a gente fala, gente, dá uma raiva. Você fala, eu só quero saber isso. Só que para achar aquilo, eu acho que eu fico 2 horas e não acho. Mas muito bom, Cris, muito bem colocado. Mais pessoas queridas aqui, Sandra Frederico de Americana, olha que bacana, né? A Sandra também de Americana. Tá bom, Lil. É Lil que fala teu nome, né? A próxima vez você tem que até ver como é que fala, para ver se eu estou falando certo. Mas assim, Luiz Cláudio, pessoal de Taubaté, muito bem colocado, Cris. Agora, eu vou passar a palavra, depois dessa fala excelente da Cris, vou passar para a Vânia. Ô, Vânia, como o vereador pode garantir, como o vereador pode exigir que a transparência na gestão municipal seja cumprida? Porque tem muito município que não publica nada. Olha, primeira coisa que eu acho que a gente tem que explicar ou
forçar é que, apesar do conhecimento comum de que as atividades do vereador se resumem a fazer ou extinguir leis do município, ele detém esse poder de fiscalizar, que é o que nós estamos tratando aqui, que é fiscalizar as ações do poder municipal, ou seja, do prefeito, de forma a tornar mais transparentes suas ações. A Constituição deu à Câmara Municipal o acompanhamento, o direito e o dever de acompanhar a execução do orçamento do município e verificar tanto a legalidade quanto a legitimidade dos atos do Poder Executivo. Então, o que o vereador tem que fazer? Avaliar permanentemente a gestão e as ações do prefeito, fiscalizar a atuação do Executivo e propor alternativas para o desenvolvimento do município de forma plena. Então, o vereador tem que cobrar, discutir, conferir, duvidar, contrapor, apoiar também as ações do prefeito, tornando possível o equilíbrio entre o legislativo e o executivo, desse modo que vai se aumentar a transparência. A Constituição, que deu às câmaras esse poder de julgar as contas do prefeito, o fez também mediante controle externo, e para esse controle externo vem junto o Tribunal de Contas. Mas o vereador tem outros mecanismos também, além do tribunal, para controlar as ações e a administração do dinheiro. O controle da administração e o acesso aos documentos públicos são também pautados em leis como essa que nós já estamos falando, que é o acesso à informação, lei de licitações, lei de responsabilidade fiscal. E mais uma coisa que o vereador pode e deve fazer, ele tem que visitar os diversos órgãos da prefeitura, porque é lá onde ele toma conhecimento de tudo na fonte. E ele pode fazer, deve fazer, pedidos de informação ao prefeito por escrito. O prefeito não vai poder engavetar, ele tem prazo para responder, senão ele estará cometendo algum tipo de infração político-administrativa e poderá ser punido. O objetivo é, o cidadão cobra do legislativo, que é o vereador, e o vereador faz também a sua contrapartida, que é cobrando por todos esses meios que eu acabei de mencionar. Sabia? Eu tive assim um pressentimento que eu estava muda, mas vamos lá. Então, assim, eu achei muito bacana a sua resposta, Vânia, porque, na verdade, a gente percebe como todos são responsáveis, né? Então, o cidadão vai cobrar de quem elegeu, né? E quem foi eleito faça o papel de representar, né? Além das coisas. Então, muito bom. Agora, vamos aqui para a nossa próxima pergunta e vou falar com a Cibele. E eu vou entrar num tema que é muito caro, né, para todos nós, que é assim, a gente está falando de transparência, gente, né? Por que transparência, na sua visão, é uma arma importante no combate à corrupção? Adriana, veja bem, a Lava Jato, ela já recuperou cerca de 4 bilhões de reais, né? Oriundos da corrupção, né? Então, isso só aconteceu porque nós temos ferramentas, né? Temos legislação que nos leva a trabalhar no sentido de combater a corrupção no país, né? Então, nós temos a Lei 8.429, de 92, né, que já dispõe sobre as penas, né, as sanções que podem ser aplicadas aos agentes públicos, né, que nos casos de enriquecimento ilícito, né, pode ser na administração pública, na indireta, pode ser na fundacional. Aí houve uma mudança nessa lei em 2012, que aí também já começou também a aceitar não somente o agente público, né? E também essa lei nos ajudou no sentido de que antes era só, as sanções só eram, no caso, limitadas ao tráfico de drogas e às armas, né? E, além disso, aí depois foi a criação do COAF, né, o nosso Conselho de Controle de Atividades Financeiras, em 98. Enfim, nós tivemos muitas iniciativas jurídicas no sentido da gente poder fazer esse trabalho de combate à corrupção, que não é de hoje que acontece no Brasil, mas as medidas foram acontecendo dos anos 90 para cá com uma maior velocidade, né? E aí eu posso até citar aqui uma frase que eu acho ótima do nosso querido Matheus Simões, né, que é hoje um vereador licenciado, porque hoje ele está como secretário-geral
do estado de Minas Gerais, fazendo um trabalho fantástico. E tem uma frase dele que é fantástica, que diz o seguinte: a falta de transparência é a garantia de espaço para a corrupção e também a incompetência, né? Porque não basta a gente trabalhar no sentido de reaver dinheiro, mas a gente precisa de qualidade na prestação de serviço, precisamos de qualidade nos investimentos, na boa aplicação do dinheiro público. Então, realmente, a transparência, levando em consideração aí o combate da corrupção, é fundamental. Excelente, Sibeli. Fala ótima. Aliás, falou de uma pessoa muito querida e muito competente, que é o nosso vereador, ex-vereador Matheus Simões, uma pessoa que, além de ser todos eles que foram eleitos, os primeiros eleitos do Novo, eu acho que são todos maravilhosos e super admirados, assim. Eu admiro bastante todos eles. Mas excelente colocação a sua, e a gente vê que esse assunto não é tão simples, e você tocou num ponto que eu acho fundamental, que além da corrupção tem a péssima gestão, né? Então, existe uma coisa que é corrupção, que obviamente tem que ser combatido, mas existe uma coisa que se chama péssima gestão, porque péssima gestão tem dano ao erário, tem prejuízo, a população paga, e a gente realmente também tem que dar transparência justamente para prevenir esse tipo de coisa. Você foi ótima. Aliás, gente, essas mulheres são maravilhosas, vocês estão percebendo, né? Vocês perceberam que muita expectativa e muita coisa boa. Agora eu vou com a Cris de novo, maravilhosa, né? Vamos falar agora de transparência contábil, né? E quando a gente está falando de transparência contábil, a gente está falando do quê? O caminho do dinheiro. Então, como que a gente pode garantir boas práticas, né? Principalmente quando a gente está falando de caminho do dinheiro? Normatizar mais, copiar modelo internacional. O que você tem para falar para a gente sobre este tópico? Olha, é importante a gente realmente rever o que existe de desenho, né? E se é que existe. Eu tenho dúvidas que esses desenhos estão muito bem feitos. Acho que buscar experiências e referências que já dão certo também é um bom caminho, né? Porque, assim, a gente tem que parar de destruir o que foi bem feito e também começar a se inspirar em medidas que já dão certo. A gente não precisa ficar inventando a roda o tempo todo. E aí, nesse aspecto, acho que a gente tem muita oportunidade de começar a ter troca de informações, buscar onde esse caminho está dando certo. Eu não vejo, nesse aspecto, nenhum lugar que tenha isso ainda muito destacado. Eu acho que esse é um assunto que a gente precisa avançar muito, precisa traduzir muito para que a gente, não sei se é exatamente ter mais controle, eu acho que de fato ter mais transparência, ter mais acompanhamento. O que a gente vê, por exemplo, quando a gente fala de fiscalização do orçamento, ok, fiscalizar, mas também, e a execução do orçamento? Como é que ela está sendo feita? O que a gente vê também é que a execução do orçamento, quando você vai ver no meio do ano, eles não executaram nem 15% do que está planejado, e o quanto isso compromete o resultado daquela política pública e daquele resultado. Então, assim, a gente precisa qualificar mais essa fiscalização, que a gente sabe que é muito frágil ainda no Brasil, de uma forma geral. Olha, e você sabe, gostei bastante da tua resposta, Cris, porque é frágil, sim. Tem muita coisa que o dinheiro, esse controle do dinheiro se perde com tanto repasse, que sai da União, vai para o Estado, vai para um fundo tal, vai para não sei. Cadê o dinheiro que estava aqui? É muito complexo responder. E eu não sei se vocês viram uma iniciativa que eu faço questão de divulgar, porque a gente tem que divulgar boas iniciativas e coisas boas, né? O povo só gosta de divulgar desgraça. Eu gosto de divulgar coisa boa. A gente tem que pensar em construir, né? Então, a gente tem que pôr o foco naquilo que importa e que vai causar uma mudança. E teve uma iniciativa maravilhosa, né, da organização Contas Abertas, do nosso querido Gil Castelo Branco, que é um super guerreiro, né, no combate à corrupção, fala muito de transparência, e ele teve uma iniciativa maravilhosa, que eu vou até divulgar para vocês aqui, quer ver, ó? Que é um curso que fala do rastro digital do dinheiro público, como fiscalizar gastos da União, estados e municípios, e ele fez uma parceria com a Universidade do Texas, e eles lançaram um curso EAD
em 4 semanas. E já começou, acho que já teve uma aula, mas eu vou colocar aqui num banner, porque vale a pena, quem se interessar estar nos assistindo aqui, para vocês olharem este link, quem está nos assistindo, porque aqui está falando do caminho do dinheiro, quer ver, ó? Peraí, ticker, chururu, deixa eu ver se deu certo, não sei se eu sou tão chique assim, ó, tá vendo aí, ó? Então, vai passar de novo, eu acho, porque é um curso EAD de graça, 4 semanas, que só fala de dinheiro, do rastro do dinheiro público, como acompanhar as contas, como fiscalizar os gastos, e as inscrições, eu não sei se já fecharam, se estão aceitando, mas deve ter algum registro lá de material. Mas vamos voltar agora, né, senão eu vou ficar aqui falando 3 horas. Vânia, você sabe que eu já contei essa parte aqui em um momento. Eu, Sérgio Vitor, o Poit, a gente promoveu o curso Treinamento Voluntário Fiscalizador. E o objetivo era capacitar cidadãos nas fiscalizações, né, na fiscalização das cidades. E todas essas edições ainda estão disponíveis no canal do YouTube, né? Então, quem quiser, é só entrar no meu canal que tem todas. A pergunta que eu quero fazer para você é o que você acha da participação cidadã. Qual é o papel do cidadão isso, se você acha importante, e como você vê isso? Primeiro de tudo, quero dizer que eu já estou inscrita no curso do Gil. Eu só não comecei a assistir a aula ainda, porque essa semana foi complicada, mas eu estou inscrita. Adriana, é importantíssima a participação cidadã. Foi exatamente depois que nós começamos a questionar os nossos representantes eleitos que a nossa política tem se reformado. Antes disso, nós éramos muito passivos, não somos mais. A Constituição diz no artigo 1º que todo poder emana do povo e que o exerce através de quem? Dos seus representantes, mas isso é uma outra forma de dizer que o nosso regime político é a democracia semidireta ou participativa e que a população é titular da coisa pública, portanto tem responsabilidades. O cidadão é um dos principais responsáveis pela fiscalização das ações do Estado, do município, do distrito, da federação, podendo atuar de forma direta ou indireta. Alguns se candidatam e outros fazem como o cidadão tem que fazer. Pode fazer, então, o que a gente chama de controle social. O controle social e a fiscalização das ações do governo, garantindo dessa forma, com essa postura, a aplicação correta dos recursos públicos e, nesse decorrer dessa cobrança, corrigindo as falhas que existem na gestão. O controle social direto, ele é feito pelo cidadão sem interferência, sem participação de nenhum órgão público ou de nenhuma entidade pública. Ou seja, o povo pode fazer controle social direto. Então, a gente pode dar um exemplo, até quando a Cibele mencionou, eu me lembrei de algumas coisas e vou falar uma. Podemos, por exemplo, verificar se aqui em Jundiaí se realizam as obras conforme prometido no plano de governo. Pode também obter e questionar informações dos portais de transparência municipal. Jundiaí tem portal de transparência, porque as cidades acima de 10 mil habitantes têm que ter, e participar, por exemplo, das audiências públicas, dentre outros. Então, não dá para fazer o que você disse, deixar só na mão do nosso representante eleito. Nós também temos responsabilidade, porque é do nosso bolso que sai o dinheiro e é para nós que esse dinheiro tem que ser revertido. Claro, né, gente? Eu sempre começo a falar antes de tirar do mudo. Não, mas é isso mesmo, é orar e vigiar. A gente tem que olhar, tem que acompanhar. Muito bom. Excelente resposta, Vânia, gostei bastante. Mas agora eu vou fazer uma pergunta difícil, tá? E vai para a Cris essa pergunta difícil. Ela é uma pergunta difícil. Na sua opinião, Cris, você vai dar conta fácil. Na sua opinião, o que a gente tem que fazer para prevenir pedaladas fiscais? Porque a gente sabe, a gente viu um monte de conversinha, pedalada aqui, pedalada ali, criatividade contábil, tem um monte de nome chique. Então, o que a gente tem que fazer para prevenir isso?
Primeiro, é importante um acompanhamento real por parte dos legisladores, porque o que a gente vê é assim, os vereadores, de uma maneira geral, fingem que fiscalizam, né? Se eles são da situação, o prefeito foi lá e conseguiu uma obrazinha ali para o meu bairro e tal, e aí eu tenho uma postura um pouco mais tranquila, enfim, eu acho que é principalmente entender qual é o seu papel, o que você está fazendo ali. E, na verdade, fiscalizar não é criar onde não existe, é de fato olhar como que estão os indicadores, como que está essa execução, e é lógico, analisar o orçamento dentro do ano, né? Não deixar passar para o outro ano, não deixar passar para outra rubrica, não deixar pagar com recurso de outro lugar. Então, assim, é uma fiscalização realmente eficiente, coisa que ainda a gente precisa avançar muito. Aqui em Belo Horizonte, para você ter uma ideia, o prefeito da cidade, em quase 4 anos, foi à Câmara Municipal prestar contas uma vez. Então, isso é um absurdo, e também impediu, de alguma maneira, os secretários de irem. Então, isso demonstra que quem está lá tem que ser cobrado desse papel, faz parte do nosso papel acompanhar e cobrar. Inclusive, teve pedido por escrito do Matheus Simões, vários que sequer o prefeito respondiam. Então, assim, só começou a responder depois que viu que realmente ia ter implicações para a gestão dele. E isso é uma grande verdade, e não é só na Câmara dos Vereadores, eu vejo que mesmo na Câmara dos Deputados, vocês sabem que eu vivo contando essas coisas para vocês, né? Toda bancada, todo partido, a nossa bancada federal, tem um grupo de profissionais que trabalha para a bancada, de diversos temas, é o que a gente chama de bancada da liderança. E o que eu acho interessante é que o Partido Novo tem diretoria de fiscalização, coisa que quase... olha, se tiver algum partido que tenha lá, eu desconheço, porque não é comum. Então, tem uma pessoa lá, tem um grupo de pessoas, 2 ou 3, né? Tem o Léo, tem o Gustavo, não sei se tem mais alguém que os ajuda, que eles ficam só checando o contrato, fiscalizando mesmo, fazendo um levantamento, e a gente manda muitos ofícios, assim, tem semana que a gente, teve uma vez que eu assinei mais de 50, requerimento de informação aqui, cadê o dinheiro que estava aqui, esse contrato está suspeito, explica, a gente manda para todo mundo, desde presidente até qualquer órgão, até qualquer ministério, então isso é um papel super importante. Agora, Tchan, nossa última pergunta vai para... Sibeli, agora é você. Então, vamos voltar para o tema principal, transparência. Vocês sabem, teve um levantamento de transparência realizado pelo portal do Congresso em Foco, tá bom? E eu estou entre as 12 congressistas que receberam 5 estrelas, só 12 entre 513 receberam. Isso para a gente é uma coisa muito bacana, porque transparência na gestão é um princípio que qualquer gestor tem que ter. E aí eu quero voltar para você, Sibeli, para falar, como é que transparência é um valor importante para você? Adriana, a minha principal bandeira é a transparência. Porque o que está acontecendo, principalmente aqui em São José dos Campos, a nível nacional a gente sabe, né, o caos que é para a gente descobrir coisas. Mas aqui em São José dos Campos é uma coisa assim, eu poderia dizer até hilária, né, se não fosse trágica. Só para que você tenha noção, aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos, para você levantar qualquer dado, você tem que entrar lá na ouvidoria, no Fale Conosco e manda lá. Aí, então, até a Sibeli mandou lá assim, olha, por favor, vocês podem dizer quantos assessores tem cada vereador? Eu gostaria de saber também a verba de gabinete, né, que vocês têm, e também como é que eu faço para descobrir aí os gastos de cada gabinete, né? Ah, pois não, dona Sibeli, olha, um prazer em recebê-la aqui, né, receber o seu e-mail, sua preocupação. A senhora faz o seguinte, a senhora entra no portal da transparência, aí a senhora busca pelo empenho, e lá também a senhora pode ver o CNPJ e as despesas, a senhora pode encontrar lá por classes ou subcategorias, oi, né? Aí eu fiquei assim, aí eu falei, pelo amor de Deus, gente, isso não existe, né? Eu não sou contadora, não sou especialista em gestão pública, eu sou uma cidadã, eu preciso saber das informações. Ah, e outra coisa, o gabinete aqui, os gabinetes não tem verba de gabinete. Eu falei, nossa, que show de bola, né? Fiquei encantada, né?
Aí eu fiquei assim, mas engraçado, né? O jornalzinho feito por eles, prestação de contas, né? Tá batendo lá no portãozinho de cada pessoa agora aqui em São José dos Campos, né? E aí, quem que tá pagando isso, né? Aí você entra lá na Câmara, você vê conta com os Correios na ordem de R$ 38 mil para pagar mala direta, SEDEX, SEDEX 10, né? Então, assim, é um e-commerce, deve ser e-commerce que a Câmara de São José dos Campos está praticando. Então, eu sou totalmente a favor de que cada gabinete tenha o seu centro de custo. A gente tem que saber o que cada um está gastando. É um absurdo, né? E, assim, eu mandei e-mail para os 21 vereadores de São José dos Campos. Nenhum respondeu para mim qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí eu não teve jeito, eu tive que ligar para alguns, desligou o telefone na minha cara, e assim vai, né? Então, assim, é um total descaso com o cidadão. E por isso que transparência tem que ser o primeiro mote, tem que ser o primeiro foco, né? No trabalho de um pré-candidato e um futuro, possibilidade aí de ser vereadora, né? Nossa, isso você sabe que choca, mas é super compreensível. E fica naquela coisa do quanto menos melhor, quanto menos mostrar melhor, e tudo junto, grudado, porque daí, assim, ninguém fica exposto, né? É muito complicado isso. Mas, graças a Deus, nosso país está acordando para essas coisas, e o cidadão que nunca se preocupa... Eu, por exemplo, se eu nunca me preocupei com isso, virei política, muitos outros, vocês também estão aqui, dando a cara a tapa, eu acho que a questão é essa, a gente vai evoluindo, e eu acho que a pessoa deveria fazer isso, não é mesmo? Mas vamos lá. Pessoal, agora é o momento que eu vou deixar vocês três falarem livremente, 2 minutos cada uma, para que vocês falem suas propostas, o que vocês querem, como as pessoas podem ajudar vocês, o que vocês querem deixar de legado, o que podem esperar de vocês como pré-candidatas, e podem divulgar as redes, é o momento vocês, tá bom? Então vamos lá. Vânia, quer começar? Legal. Primeiro de tudo, que foi muito bom, gostei muito, aprendi muito e espero ter ensinado um pouquinho também. Olha, eu acho interessante dizer que sem transparência não há controle social, e a falta de controle favorece desvios, favorece abusos, favorece corrupção, que é a grande chaga da nossa política nacional. É imperativo, é necessário, é urgente que o cidadão participe ativamente da política e pare de pensar que só vai para a política gente desonesta, porque alguém vai ter que fazer o papel da administração pública, e se os bons não vão, vai aquele que se aproveita. Então, tem que acompanhar portais da transparência, tem que questionar os políticos e tem que eleger pessoas comprometidas com o fim da corrupção e com a fiscalização do Poder Executivo, que é quem gasta o dinheiro dos impostos e tem que reverter para a sociedade. Eles que têm que ser fiscalizados, sobretudo. Aliás, essa é a minha pauta, renovar a política a partir de uma preocupação moral e material, obviamente, quanto ao uso dos impostos no serviço público, através de fiscalização das ações dos gestores e sabendo como é aplicado, onde é aplicado o dinheiro do cidadão no município. É esse o recado principal que eu quero deixar. Por fim, vocês podem me encontrar nas diversas redes sociais, eu estou no YouTube, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Telegram e no meu site com o nome Vânia Pensa Novo. Também tenho uma vaquinha virtual no site Quero Apoiar, também com o nome Vânia Pensa Novo. Vocês sabem que nós não utilizamos dinheiro público e campanha ou pré-campanha de filiado do Novo, de aprovado no processo seletivo do Novo, é cara, coragem e ajuda de quem acredita no projeto. Então, eu espero vocês nas minhas redes e, se possível, também na minha vaquinha. E, por fim, eu agradeço muitíssimo a ter compartilhado esses momentos com a Cibele e com a Cris, né, pela companhia, a quem eu desejo muito sucesso, especialmente a você, Adriana, que tem sido um exemplo para nós, um modelo de política, de comprometimento com a nossa sociedade, com os nossos cidadãos, com a nossa população, e a vocês, amigos, que nos acompanharam nessa tarde. Eu fico muito feliz de estar aqui, agradeço profundamente, desejo paz, saúde e sucesso a todos vocês, de todo o meu coração.
Muito bom, Vânia, maravilhosa. Falou muito bem, obrigada. E as meninas são maravilhosas. Aliás, vocês são maravilhosas, vocês três. Vamos lá. Sibeli, tua vez, Sibeli. Vá lá. Gaste seu tempo aqui conversando com a minha rede. Como é que podem te ajudar? O que você quer falar para todo mundo? Primeiramente, Adriana, eu queria agradecer justamente assim, como a Vânia, né? Agradecer a você por essa iniciativa de dar esse espaço para a gente, que é tão importante, é tão valioso, né? Porque o espaço, para quem é do novo, né? O que puderem evitar que a gente tenha espaço, vão evitar, né? Todo obstáculo é bem-vindo para quem não é do novo, né? Para não nos colocar aí. E assim, eu vim para o novo em 2018, porque simplesmente é aquela famosa frase do novo: eu estava indignada e eu queria sair da indignação e ir para a ação, porque eu acredito piamente que cada um dos votos conta e muito. A gente não pode mais pensar como querem que nós pensemos, que é no sentido de, o meu voto não vale para nada, eu sozinha não vou mover nada, né? Sim, move, e nós já temos aí demonstrações grandiosas pelo Brasil afora de passeata, a movimentação que começou em 2013, de que sim, nós temos voz, e eles, políticos maus, eles têm medo de nossa voz, né? Então, por isso que lá em 2018 eu me voluntariei, depois me filiei, quando eu fui ver eu estava na liderança do partido, e aí eu não vi outra solução a não ser entrar no processo seletivo para postulantes a candidato a vereadores, né? E muito feliz de ser uma dos 1.900 postulantes que prestaram, né, a esse processo seletivo, e estar aí entre os 650 aprovados, juntamente com a Cris e com a Vânia, né? E aqui para São José dos Campos, eu quero trazer transparência, fiscalização e realização, porque a transparência realmente, o nosso portal da transparência da Câmara parece mais no labirinto do fauno, isso para não falar da prefeitura, né? Realização, porque nós não podemos ficar só aturando vereadores que ficam ganhando para criar leis para dar nomes a ruas e vielas. O ano passado, aqui em São José dos Campos, dos 425 projetos aprovados, 101 era para dar nomes a ruas. Nada contra homenagem às pessoas, mas eu acho que a gente pode produzir mais. E mais do que criar leis, né, que é a função do vereador, nós temos a função de fiscalizar, e isso nós não podemos fazer sozinhos, se não for junto com a população, né? E isso é muito importante. E assim, você pode me encontrar na rede social como Sibeli Chaves, tá? Também estou no Quero Apoiar, ajudem-nos, porque realmente todo centavo é muito valioso para nós. Muito, muito obrigada para todo mundo, um grande beijo para todo mundo, e vamos para frente, porque é para frente que se anda. Muito bom, Sibeli, muito bom. Você sabe que, olha, tivemos aqui, eu vi uma mensagem aqui que eu não consigo ver todas, viu, gente? Mas a Sandra Macedo falou: já vou ajudar vocês nas vaquinhas. Sucesso, candidatas. Obrigada, Sandra. Muito obrigada, porque, infelizmente, a gente tem que contar com pessoas que acreditam no nosso trabalho, porque a gente não usa dinheiro público. Então, essa é fato. Agora, vamos falar com a Cris. Cris, sua vez para você conversar com a rede, tá bom? Bom, meninas, olha, muito obrigada, Adriana, pela oportunidade, pelas suas gentilezas, por ser tão inspiradora. Você está nos apoiando de uma maneira assim muito carinhosa e especial. Muito obrigada mesmo, não só por hoje, mas pelo seu curso, enfim, pelo evento que nós tivemos. Essa é uma oportunidade muito importante, inclusive para dizer que nós que estamos aqui pré-candidatos, passamos por esse processo seletivo de uma maneira idêntica com todos os homens. As mulheres do Novo usam a cor laranja, mas não são laranjas. Vocês puderam observar o quanto nós já avançamos, já nos capacitamos e temos certeza que precisamos aprender cada vez mais. A minha principal pauta para a Câmara Municipal de Belo Horizonte é construir mais diálogo. Hoje nós temos uma situação em Belo Horizonte, que é uma cidade que ficou mais de 100 dias fechada, onde nenhum vereador abriu a boca para questionar
sugerir fazer absolutamente nada. Isso cria uma grande interrogação, né? Será que está tudo bem? Com tantos empreendedores falindo, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e a cidade simplesmente, o prefeito nem recebeu direito as pessoas para conversar e para ouvir outras opiniões. Então, assim, o diálogo, você, Adriana, sabe como é que é dentro de uma casa legislativa, a necessidade de ouvir, de ponderar, de construir pontes, lógico, respeitando alguns limites, né? Mas sempre com um objetivo maior, que é trazer mais benefícios para toda a sociedade. Então, o diálogo é a minha principal bandeira, lógico, e cada vez mais fiscalizar, simplificar o ambiente de negócios, enfim, tem uma série de pautas, mas o diálogo eu vejo que hoje é necessário no país inteiro. Então, hoje, gente, eu também quero apoiar, não usamos recursos públicos, eu agradeço desde já toda a ajuda. Minha rede social é @criscumar, eu estou no Instagram, no Facebook, conto com vocês para participar, me acompanhar, sugerir, e vamos juntas aí, que eu tenho certeza que a onda laranja está vindo forte aí nessas eleições de 2020. Muito bom, Cris, muito boa fala. Para as 3 meninas, eu só tenho a agradecer para essa rede maravilhosa que sempre assiste. Olha, até o Marcos de Americana está aqui, está sempre presente, um querido também. Agora, o que a gente tem que fazer? Então, a Sandra pediu aqui nessa última mensagem, vocês devem ter visto, para deixarem os links das vaquinhas aqui. Olha, que chique, tá bom? Tá vendo? Eu acho que o objetivo é esse mesmo, vocês conhecerem para a rede que está aqui, conhecerem as candidatas, se identificarem com as pautas, com as falas, e realmente ajudar e divulgar, porque só uma grande corrente do bem muda, né? Uma situação que é dada, né? Existe guerrinha de formiga com elefante, é mais ou menos assim, não é? Porque se for pela via normal, essa mudança não é possível. Então, a gente tem que ser a verdadeira mudança, aquela que vai crescendo de baixo para cima e ela acontece naturalmente orgânica. Obrigada a todos os queridos que acompanharam. Meninas, vocês são lindas, maravilhosas, sem contar que vocês são chiquérrimas, sabe? Se eu estivesse em São José dos Campos, eu votaria em você, eu também votaria na Cris, eu votaria na Vânia, em Jundiaí, votaria na Cris em BH, vocês são maravilhosas e eu quero agradecer, obrigada por vocês se colocarem à disposição, né, para esse pleito, à disposição da cidade, colocar, assim, ter esse olhar para o coletivo, isso é maravilhoso. Eu, como cidadã, agradeço profundamente, agradeço a todos que acompanham. Quem gostou dessas moças, ajudem, colaborem, sejam voluntários, sejam doadores, tá bom? Porque é isso que faz a diferença. Eu virei deputada federal pela colaboração, muitas vezes anônima, de muitos voluntários, então isso é fundamental, tá bom? Meninas, beijos para vocês, beijos para a rede, beijo, boa sorte, obrigada por serem tão maravilhosas. Tchau, tchau, pessoal querido que nos assistiu, obrigada por mais essa atenção, obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada.